Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as novas redes de comunicações voltadas à internet das coisas. Vamos falar sobre as suas principais características, modo de funcionamento e quais são as opções disponíveis no mercado hoje. Meu nome é Ricardo Franco, sou empreendedor na Atex Lógica, uma empresa voltada para a internet das coisas. Bom, para iniciarmos, vamos falar rapidamente um pouquinho sobre a Atex Lógica. É uma empresa com base tecnológica, sediada em Valinhos, interior de São Paulo. Nós prestamos basicamente 3 serviços essenciais: projetos eletrônicos, de software e hardware embarcado. Nossas especialidades são equipamentos de cunho de automação industrial e automotiva. Prestamos serviços de consultoria em projetos, homologações, principalmente focados em homologação Anatel e ISO, e prestamos contrato de manufatura, ou seja, podemos fabricar dispositivos eletrônicos para você. Os serviços eles são totalmente independentes, então eu posso fabricar uma placa que eu não tenha projetado, ou posso te oferecer o serviço fim a fim. Posso fazer o projeto, a homologação, a manufatura e te entregar o produto final empacotado. Vamos falar um pouco sobre as redes LPWA. LPWA é o acróstico para Low Power Wide Area, ou seja, são redes de baixa potência e alcance wide, ou seja, alcance metropolitano. Isso é o grande diferencial desse tipo de rede, pois esses são itens antagônicos. Normalmente, para você ter um longo alcance, são envolvidas a mais altas potências. Mas como essa rede consegue fazer isso? Ela trabalha com baixo fluxo de dados, tá? Ou seja, essas redes LPWA voltadas à IoT, à internet das coisas, elas trabalham com pacotes de dados bem pequenininhos, tá? E o que é natural e benéfico para um equipamento de IoT, porque normalmente a ideia da IoT é que você tenha diversos devices, smart devices, onde eles fazem pequenas tarefas, então eles precisam de uma banda muito menor. Logo, ela vai ter baixo fluxo de dados e, portanto, vai consumir pouca energia. Elas podem trabalhar com bandas licenciadas ou não licenciadas. Essa questão das bandas licenciadas ou não licenciadas foi tratado de forma sucinta dentro do vídeo sobre homologação Anatel. Nós recomendamos que você veja esse vídeo, até para entender um pouquinho como funciona esse processo. Elas trabalham com diversos padrões, pode ser ponto a ponto, mesh, estrela, multiponto. A maioria dessas redes são redes wireless. As redes podem ser públicas ou privadas. O que é uma rede pública ou uma rede privada? A pública é uma rede oferecida como serviço. Normalmente está atrelada a uma operadora. Para as redes de telecomunicações de IoT, estão surgindo operadoras destinadas exclusivamente a esse tipo de serviço, como por exemplo a WND com o Sigfox. Mas as operadoras de telecom tradicional também estão começando a convergir para esse mercado com redes próprias para a IoT. E as redes privadas são aquelas que você tem que montar tudo: infraestrutura, equipamento, back-end, acesso de última milha, enfim, toda a infraestrutura, o core necessário para a operação da rede. E os módulos e modems que trabalham nessas redes, eles tendem a ser padronizados para aquele tipo de rede. Isso é bom porque você não fica atrelado a um fabricante. Por exemplo, eu uso muito nos meus projetos uma rede da Texas Instruments, mas essa rede só funciona com o chipset da Texas. Então, eu fico preso a esse fabricante específico. Então, vamos falar um pouquinho sobre as principais redes LPWA já existentes no mercado. Eu trouxe as principais que estão no Brasil, inclusive, com algum tipo de representação ou escritório. A primeira rede que eu gostaria de falar é a LTE Narrowband. LTE é o acróstico para Long Term Evolution, é a nossa rede 4G. Dentro do 4G, a 3GPP, ela fez uma derivação para o mercado de IoT, ou seja, para o mercado de baixa necessidade de fluxo de dados, mas alta disponibilidade. Então ela é uma derivação do 4G, tá? Específico para IoT. As vantagens, obviamente, é a padronização da rede, o suporte que você tem, porque a rede GSM já está estabelecida
Então não é algo que você vai incluir o seu projeto numa rede que daqui 5, 6, 7 anos, por exemplo, pode morrer. A rede GSM já está muito bem estabelecida, tá? E eles definiram alguns tipos de padrão. O NB, que é o Narrowband, que é a banda mais estreita, Cat M1, M2, conforme vai aumentando essa categoria, ele vai aumentando a largura de banda. A vantagem é que você tem mais fluxo de dados com o ônus do maior consumo de energia e uso de banda. A vantagem é que você tem um pool de redes mais adequada ao seu projeto. Outra rede é a rede Sigfox. Ela, aqui no Brasil, ela entra com uma operadora exclusiva, a WND, onde ela montou toda a infraestrutura. Então ela tem as, vamos dizer, análogo às ERBs das redes GSMs, onde você conecta os devices Sigfox. Eles oferecem total suporte a desenvolvimento desses equipamentos aqui no Brasil. Nós temos um contato bastante estreito com o pessoal da WND, inclusive são nossos vizinhos, estão aqui em Campinas. É uma rede extremamente otimizada para o uso de internet das coisas. Nós vamos usar inclusive essa banda como referência para explicar essa rede como referência para explicar um pouquinho mais sobre as redes LPWA. Outra rede bastante interessante já difundida é a LoRa. Ela é formada para LoRa Alliance, onde diversos fabricantes desenvolveram dispositivos para utilizar essa rede, e ela é uma rede privada, ou seja, você precisa montar a sua infraestrutura para utilizar do sistema, tá? Ela segue os mesmos moldes de uma rede LPWA, trabalha em banda não licenciada, então você não precisa de outorga da Anatel. Essa questão, né, de outorga também é falado num vídeo sobre homologação Anatel, é interessante dar uma lidinha lá. Bastante utilizada para operações de grande porte, por exemplo, uma área florestal, você não tem nenhum tipo de rede de comunicação, então você monta a sua própria rede, mineração, então diversas aplicações podem ser utilizadas a rede LoRa. Tá? A Ingenu é uma rede pública, vamos dizer assim, mais próxima concorrente da Sigfox. Também utiliza a banda não licenciada, mas essa em 2.4 GB. Uma coisa interessante que tanto a LoRa quanto a Sigfox utilizam frequência sub-giga, abaixo de 1 GHz. É interessante para muitos tipos de projeto, onde você precisa de um longo alcance e você precisa, por exemplo, atravessar certas barreiras físicas. As redes sub-giga são mais indicadas para essa aplicação. Aqui no Brasil, ela está com uma forte parceria com a Datorá, que representa a Vodafone no Brasil, para a implementação desse tipo de rede. Starfish é uma rede também mesh, desenvolvida nos Estados Unidos pela Silver Spring. É uma rede bastante interessante, mas ainda está um pouquinho verde aqui no Brasil. Não teve uma penetração tão grande. Wageless, que é uma rede chamada, vamos dizer assim, sem peso, ela é análoga a uma rede LTE Narrowband, porque ela também possui diversas categorias. Então eu consigo adquirir essa rede para diversas bandas, diversas larguras de banda. Então eu posso trafegar mais ou menos dados conforme a minha necessidade. Não tem um escritório aqui no Brasil, tá? Mas eles têm um contato direto para você fazer essa aplicação aqui no Brasil. Existem muitas outras redes. Essas foram as que eu achei mais significativas. Agora vamos falar um pouco das redes Narrowband, da sua característica, tá? Como eu disse antes, eu usei principalmente a rede Sigfox, porque já está muito bem implementada, e eu faço uma analogia entre uma rede Narrowband e uma rede comum, Wideband, que utiliza uma largura bem larga. As principais características fortes, né? Banda de transmissão estreita ou muito estreita. Como ela trabalha com o canal muito estreito, você pode ter centenas de milhares de dispositivos se comunicando nessa banda. Ela possui muita robustez à interferência de outras redes. E isso é muito interessante, porque ela nos dá um aspecto de segurança muito forte. Por exemplo, ao ataque jammer. Possui um longo alcance e grande resiliência por conta dessa robustez. Uma coisa interessante que é importante a gente falar, essas redes Narrowbands, elas são extremamente simplificadas, tá? Então elas têm um cabeçalho muito curto, código de verificação de um CRC curto e o próprio pacote é curto, tá?
Mas o fato dela ser simples não significa que ela seja insegura, pelo contrário. A maioria dessas redes oferece criptografia fim a fim, então já sai do device criptografado com chave de 128 bits, então assim, praticamente impossível de ser quebrada. E como ela trabalha de uma forma muito simplificada, a própria conexão entre o device e o seu servidor também é simplificado, tá? O que aumenta a resiliência de um ataque. Por exemplo, vamos entender mais para frente aqui como funciona e as comparações dessas redes. Aí eu vou falar um pouquinho da diferença de uma rede GSM, por exemplo, 2G, GPRS, com uma rede NB. Eu estou usando como referência aqui a rede Sigfox, mas olha que interessante. Isso aqui é o espectro numa banda, então isso aqui é a frequência, e essa linha que vocês estão vendo aqui é o tempo, né, em função do tempo, e aqui a potência de transmissão, tá? Como essa banda é muito estreita, o nosso canalzinho é muito pequenininho, tá? Com isso a gente tem um baixo consumo de energia, por isso que ela tem um baixo consumo de energia. Outra vantagem dela, como ela é extremamente estreita, tá? Eu consigo gerar um pico bastante agudo, colocar bastante potência aqui, então eu fico longe dos ruídos. Com isso ela se torna bastante resiliente, tá? Outra coisa interessante da grande maioria dessas redes, qual é? A Sigfox especificamente tem uma regra: a cada pedido de transmissão seu, ela emite 3 pacotes em tempos e frequências diferentes. Então isso aqui foi uma transmissão Sigfox. Num determinado momento ela transmitiu nesse ponto, então o pacotinho estaria nesse espectro de frequência. Depois o mesmo pacote retransmitido neste ponto, então estaria nesse espectro de frequência, e depois aqui. O que é interessante, se eu tivesse um ruído aqui, uma interferência ou alguma coisa atrapalhando minha transmissão e perdesse esse pacote, os outros 2 pacotes muito provavelmente conseguiriam fazer essa transmissão, tá? E depois ela transmite de novo, aqui é uma nova transmissão. Emitiu o primeiro pacote, o segundo, que é esse em destaque, e vai emitir um terceiro ainda não apresentado aqui. Vamos fazer uma comparação entre uma rede wideband e uma rede narrowband. Então olha só, no mesmo tamanho de espectro, né? E aquela agulhinha, aquele pacotinho aqui da rede Sigfox é representado por esse pacotão aqui de uma rede GSM, tá? Por que esse pacote é maior? Obviamente porque eu consigo transportar muito mais dados aqui. Quando eu transporto muitos dados, eu também tenho uma outra característica. Eu tenho que, em caso de perda de um desses bits, para não invalidar o pacote inteiro, que foi bastante oneroso de transmitir, eu tenho um algoritmo de recuperação desses dados. Então, eu tenho que inflar o meu pacote com mais dados de recuperação. Como as redes GSM têm uma característica inerente à sua tecnologia de conexão, comunicação, ela tem um cabeçalho e o tail, o rabo do pacote, também são bastante onerosos. Isso faz com que todo o pacote ocupe muito espaço, obviamente fazendo uma ocupação do espectro mais agressiva. Nesse exemplo, nós temos 13 transmissões GPRS, sendo que dessas 13 transmissões, 3 houveram colisões. Então eu perdi esse pacote. Tudo bem, o próprio protocolo se encarrega de retransmitir o pacote para que ele chegue do outro lado, mas a minha ocupação do espectro é bastante ampla. E mesmo que eu esteja transmitindo poucos dados aqui, por exemplo, a leitura de um sensor de temperatura, eu preciso de toda uma estrutura do pacote GSM para enviar esse dado. Ao passo que numa rede narrowband, ultra narrowband, eu consigo, nesse mesmo espaço, eu fiz 210 envios de dados Sigfox, usei menos de 4% do meu espectro, aqui eu usei cerca de 40% do espectro, e neste caso não houve nenhuma colisão. Então a gente vê que a ocupação é muito mais inteligente quando eu preciso transportar pequenos dados, pequenas informações, numa certa frequência de tempo, então ela tem o seu nicho de mercado. A IoT, a internet das coisas, cai muito bem para esse tipo de aplicação. Agora vamos falar um pouquinho sobre resiliência, que é uma coisa importante. Aqui a gente misturou
as transmissões dos pacotes. Então, esses pontinhos agudos aqui, ó, aqui, por exemplo, é um pacote de dado. E essas manchas que vocês estão vendo aqui, ó, representada por esses morros, são os ruídos, tá? Aqui, por exemplo, tem um ataque jammer na mesma frequência desse grupo de pacotes Sigfox. E olha que interessante, como o meu pacote, a transmissão do meu equipamento, ela é extremamente curta e eu consigo uma alta potência de pico, esses pacotes ainda assim conseguiram transpor o jammer. Então é o que a gente costuma dizer, ele não é imune a jammer. Se o meu jammer tivesse mais potência do que isso, muito provavelmente eu não conseguiria transportar esses pacotes. Agora, ele é altamente resiliente a jammer. Por quê? Para eu ter um jammer nessa potência para matar todo o meu pacote, que ocupe toda essa área de espectro, esse meu jammer teria que ser extremamente potente. Praticamente inviável o uso de um jammer nessa magnitude. Por isso que nós dizemos que ela é altamente resiliente a jammer. Existe uma diferença forte entre imune a jammer e resiliente a jammer. O imune, você pode ligar o jammer que for e ele não vai bloquear esse sinal ou embaralhar esse sinal. A resiliência a jammer, ela tem uma alta capacidade de recuperação mesmo sobre ataque jammer. Então, uma aplicação muito interessante de uma rede desse tipo é, por exemplo, como um backup, visto que os custos de hardware e serviço dessa rede são infinitamente mais baratos do que o de uma rede GSM, dadas suas características e simplicidade. Toda rede nova traz um problema que sempre é regulamentação e como se porta a Anatel de frente a essas novas redes. Então, a Anatel ela tem feito um trabalho, né, em 2017 foi publicada a resolução 680, que beneficia, que alavanca os investimentos em internet das coisas no Brasil. O Brasil quer se tornar a referência e o governo não está fazendo a parte dele, isso é muito interessante. Mesmo com os problemas socioeconômicos e políticos que tivemos recentemente, esse plano de internet das coisas está conseguindo fluir muito bem no cenário atual. O governo tem feito investimentos fortes em agências de fomento para empresas e startups de internet das coisas. A ATEX, inclusive, tem se beneficiado e tem procurado essas agências de fomento. Os novos provedores têm se beneficiado disso também. E as empresas privadas, as grandes operadoras e os grandes fornecedores de equipamento também têm investido em internet das coisas no Brasil. E essa junção do poder público e do poder privado abre uma chance bastante interessante para o investimento em internet das coisas. Então o governo tem feito a parte dele, o setor privado também tem investido bastante nessa área de internet das coisas. Um dos impactos da nova regulamentação, que foi o ponto mais expressivo do governo, outorga e isenta, aí não é outorga, uma licença, tá? A gente vai explicar melhor isso num próximo momento. No vídeo também sobre a homologação Anatel eu falo um pouquinho sobre essa diferença entre outorga, licença e credenciada, mas os provedores de internet, que seriam os grandes alvos para prestar o serviço de radiação de bandas NB-IoT, usaria a licença SMC, eu acho que seria mais indicada, eles estão isentos até 5.000 clientes. Então isso é muito interessante, porque você não tem um custo inicial para operar uma rede vazia. Então você pode arriscar, entre aspas, a sua operação nisso sem ter que pôr muito dinheiro antes. Claro que a parte de equipamento e tudo mais, a infraestrutura você tem que pôr, mas o governo te desonera das licenças e outorgas, e caso você utilize uma banda não licenciada. Isso tem um impacto direto no crescimento dessas redes, o que é muito importante para nós que queremos utilizar esses recursos. Num momento mais oportuno, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa regulamentação 680 para quem quer ser uma operadora de redes LPWA. É um nicho interessante de mercado. Então, o governo, o fisco, a Anatel tem feito a parte dele de forma bastante interessante. Agora vamos fazer uma pequena comparação, também uma coisa que me perguntam muito. Pô, legal, Ricardo, então nós temos várias opções, como é que eu vou saber qual é a melhor? Qual é a melhor? Não existe a melhor rede, existe a que melhor se atende à sua necessidade.
e a necessidade em projetos como esse são dos mais variados possíveis. Portanto, é importante você ter o leque de opções muito bem definido, muito bem conhecido, para aplicar a melhor tecnologia à sua necessidade. Vamos fazer um quadro comparativo muito rápido e resumido sobre as duas principais ou três principais redes NB-IoT. Vamos falar, no primeiro quadro nós temos a rede Sigfox, que é uma rede pública de espectro não licenciado, a LoRa, que é uma rede privada, e vamos falar da NB-IoT, que é uma rede pública no espectro licenciado. E da NB-IoT, vamos falar de CAT-M1 e CAT-M, que são as duas de mais estreita banda. Espectro não licenciado. A LoRaWAN e a Sigfox trabalham dentro do não licenciado. Aqui embaixo a gente colocou quais são as 4 bandas não licenciadas no Brasil. Banda de 400 MB, de 900 MB, tem 2 faixinhas e no meio aí tem uma faixa que é licenciada. A Anatel podia nos ajudar, né? Colocar toda uma banda contínua não licenciada. Aí nós temos uma faixa de 2.4 GB e uma faixa de 5.8 GB. Todas essas bandas aí, você não precisa de outorga para irradiar. A rede NB-IoT, LTE, CAT-M1 e CAT-M utilizam banda licenciada, então você precisa de outorga para transportar dados. Modulação. A Sigfox utiliza duas modulações diferentes, é interessante. Para fazer uplink ela utiliza uma modulação e para fazer downlink ela utiliza outra modulação. A Sigfox é uma banda não linear, ela transmite de um jeito e recebe de outro. Isso tem a ver muito com a característica dela. Por quê? Ela é mais feita para você enviar, ela recebe informações, mas o grande foco dela é você ter devices muito simples que enviam dados para um servidor e todo o processamento, análise é feita no servidor. Tá? O device seria o mais burro possível. A LoRaWAN utiliza SS-chip, ou seja, ela faz split spectrum, né? Espalhamento espectral de dados de forma bilateral, tanto uplink quanto downlink. Ela obviamente tem uma banda um pouco mais larga, mas também o consumo de energia dela também é um pouco maior, e também utiliza, tanto a Sigfox quanto a LoRaWAN trabalha em sub-giga, trabalha aí na casa dos 900 MB, na banda de 900 MB. NB-IoT, LTE, CAT-1M1, CAT-1 e CAT-M utilizam OFDMA, que são modulações dentro da rede GSM, LTE. Largura de banda. Sigfox trabalha com 100 Hz, é a banda NB Narrowband mais estreita que eu vi até agora. É chamada também de Ultra Narrowband. Lógico que isso tem um custo. Você só pode transportar uma pequena quantidade de dados, 12 bytes. A LoRaWAN trabalha aí até 125K de largura de banda, então também consome mais energia, mas você consegue trabalhar, aí embaixo tem as taxas de transmissão, né? Até 500 kbps. Narrowband IoT 20K, mas depois você vê que CAT-M e CAT-M1 já entra na casa de mega. Isso é interessante, dependendo da minha necessidade, eu consigo estar dentro da mesma rede com devices diferentes. Por exemplo, eu quero um device que transporte apenas uma informação de temperatura, mas eu quero unificar minha rede, eu quero trabalhar só na rede LTE. Então eu vou usar um Narrowband de 20K para transportar essa informação. Mas eu também preciso transportar uma foto. Então eu posso usar um modem CAT-M que transporta até 1 megabit. E se eu quiser transportar vídeo, que é muito mais pesado, eu utilizo ainda a mesma rede, mas em CAT-1, que eu vou até 10 MB. Então ela te dá uma abertura bastante ampla. Aí são quantas mensagens ou quanto eu posso trafegar de informação por dia, né? A Sigfox me dá apenas 140 mensagens por dia. A gente fala apenas, mas dependendo da sua aplicação, de novo, né? Se ele é uma redundância a um sistema principal, por exemplo, esse apenas não é tão pouco. Se eu preciso transportar, por exemplo, uma temperatura a cada 1 hora, 140 mensagens dá e sobra. Agora, se eu preciso transportar um rastreamento de um pacote a cada 1 minuto, 140 pacotes já não são suficientes para mim. A LoRaWAN e todas as demais não tem um limite, desde que você respeite aí as larguras e o seu plano contratado. No entanto, a duração da bateria também influencia nas transmissões. O Sigfox você consegue até 20 anos de duração de bateria. Tudo isso depende de muita coisa. Por exemplo, isso é otimização máxima, um pacote por dia, enfim. Mas todas elas te fornecem elas são bastante econômicas no quesito de energia. E a cobertura,
aproximado aí, todos esses números são o caminho mais assertivo, ou seja, área livre, não é área urbana, estamos considerando área rural, mas a modo de comparação é bastante interessante essa análise. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham alguma dúvida, não deixe de entrar em contato conosco. Muito obrigado.